Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da Obra Lumen, onde nós meditamos sobre o Evangelho do dia à luz do nosso carisma. Hoje, terça-feira, dia 31 de agosto, último dia do mês de agosto, nós nos encontramos aqui para meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 31 a 37. Mas antes, vamos convidar o Espírito Santo para que ele se faça presente, para que ele permaneça conosco e para que ele nos guie neste momento de meditação do Evangelho. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo seja realmente aquele que vai abrir os nossos ouvidos, mas sobretudo abrir o nosso coração, para que essa palavra lida, meditada e vivida seja via de salvação para nós. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, o trecho de hoje fala a palavra autoridade como uma das características da pregação de Jesus, da palavra de Jesus, e também vai colocando essa sensação de que Jesus, ele age com autoridade, ele manda nos espíritos maus, ele fala de um jeito que as pessoas se sentiam atraídas, porque ele fala com autoridade. E quando Jesus assim o faz, ele prega na sinagoga com autoridade, ele fala com autoridade, ele faz as coisas com autoridade, isso nos coloca diante de uma característica muito importante. Jesus faz as coisas com verdade. Jesus prega com autoridade porque ele não prega simplesmente do que ele ouviu falar. Jesus prega com autoridade porque ele prega sobre o que ele vive, sobre o que ele acredita, sobre o que ele é. Quando a nossa pregação, quando a nossa evangelização está pautada no nosso ser, ela tem autoridade. Não precisa de palavras bonitas, não precisa de palavras rebuscadas, não precisa de grande dom da oratória. Quando nós anunciamos o que de fato nós vivemos, ou seja, quando nós anunciamos a verdade, isso chega nas pessoas com autoridade. E a autoridade é uma das características que faz com que a gente consiga atrair as pessoas para Deus. Quando a gente fala com essa virtude que Jesus apresenta. Ele falava com autoridade e as pessoas na sinagoga, elas iam se atraindo por aquilo. A autoridade que a verdade coloca na nossa pregação, nas nossas atitudes e nas nossas palavras, ela é tão forte que ela faz até com que um espírito mau fale a verdade. Quem é o demônio, né? Quem é Lúcifer, senão o pai da mentira? Nós sabemos que as grandes tentações, elas vêm de mentiras,
ou de disfarçar ali um pouco a verdade e para a gente se ludibriar com aquela mentira. E a autoridade de Jesus é tamanha, o que a palavra de Jesus causa em quem a escuta é tão forte, que até um demônio, que é filho e servo do pai da mentira, ele fala a verdade. Ele olha para Jesus e diz: tu és o Santo de Deus. Talvez ele nem entendesse aquilo direito, porque os demônios tinham dificuldade de entender a encarnação, né? De aceitar que Deus se fez homem. Esse é um dos grandes pecados. Isso foi o que tirou Lúcifer do reino dos céus, porque ele não queria aceitar, ele não aceitava que Deus, sendo Deus, se faria homem, se tornaria encarnado na carne de um homem. Então, por soberba e vaidade, ele se separa, né, de Deus. E um demônio que estava no time de Lúcifer, ele vai dizer que Jesus é o Santo de Deus. Você consegue perceber o quanto a autoridade da pregação, ela gera esse efeito? Ela não só é uma palavra que fala, mas ela é uma palavra que executa. Quando a gente fala da verdade do nosso coração, a gente consegue executar. Aqui na Obra Lumen a gente fala muito da autenticidade da nossa evangelização Ser Feliz. E hoje, o último dia do mês, é um dia muito oportuno para que a gente revise como nós vivemos o mês de agosto e a gente possa pensar de fato no mês de setembro. O que gera autenticidade na minha evangelização Ser Feliz é quando eu não simplesmente peço, falo, divulgo da boca para fora, mas quando eu vivo, e a verdade do que eu vivo é o que eu anuncio. Isso é a autenticidade da evangelização Ser Feliz. Por isso que nós somos chamados a primeiro nós nos lançarmos nessa experiência de ser feliz fazendo outro feliz, de confiar na providência, de nos colocar diante de Deus e assim a gente ter autoridade, como Jesus tinha aí, para anunciar o ser feliz. É o primeiro passo. Assim como Jesus era pela intimidade que ele tinha com Deus, a experiência que ele fazia pessoal com o Senhor, que levava ele a anunciar, assim também a gente vai falar de Deus quando nós tivermos essa experiência íntima e anunciarmos aquilo que a gente vive. A gente vai ter autoridade para evangelizar, para falar do nosso carisma, quanto mais o nosso coração estiver firme no carisma, assim, todo envolvido pelo carisma, envolto, porque a gente vai falar do que nós somos e do que nós vivemos. E tanto mais a nossa evangelização Ser Feliz vai ser fecunda. Quando nós formos autênticos nisso, a gente vive e a gente testemunha e a gente evangeliza. Então, Deus que se faz homem vem nos dar pistas de como nós buscarmos o reino dos céus aqui. E essa verdade de coração, essa união do nosso coração de Deus e essa autoridade que vem dessa fala que parte do ser, ela é capaz de vencer os demônios. Talvez hoje você tá com alguma ideia que te persegue, talvez você, irmão acolhido, tá pensando besteira, você sabe que é besteira, mas você tá se deixando levar por esse pensamento. Talvez você que é membro da Obra Lumen tá pensando que não consegue, tá pensando em se afastar, tá pensando em abrir, em ceder para aquele pecado que você sabe que pode cair. E essas são as vozes do demônio. Por isso, no dia de hoje, o Senhor quer nos dar a graça de nós não cedermos a essa voz, mas vivermos tão íntimos com Deus, tão íntimos com o carisma, tão cheios de autoridade que nós vamos falar com firmeza e dispersar esses pensamentos, dispersar essas tentações, dispersar isso que parece que está nos atraindo e deixar o nosso coração cada vez mais firmes no Senhor. Que a gente possa, então, colher os frutos dessa palavra encarnada na nossa vida, sendo firmemente, falando com autoridade e tendo autenticidade para a nossa vivência, para a nossa evangelização e para a nossa evangelização ser feliz de um modo muito especial. Que o Senhor nos abençoe e nos dê muita força para seguirmos nesse caminho. Tchau, tchau!